A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Amém? Como que vocês estão, queridos? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Amém? Hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto, queridos. Vamos fazer a nossa oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação, o Deus que nos redimiu, o Deus que nos escolheu dentre tantos capazes, entendidos, fortes, poderosos. O Senhor escolheu os pequenos, os fracos, os que não são, Senhor. E nós estamos dentre esses, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de entrar, Senhor, na sua presença, Pai, na sala do trono, Senhor. O Senhor nos chama de filhos, Pai. O Senhor nos chama de servos e também de filhos, porque os verdadeiros servos também são filhos, Pai. Meu Deus querido, não há como retribuir todo o bem que o Senhor tem nos feito, Pai. Por isso, Senhor, eu quero apresentar-te um coração sincero, Pai, um coração agradecido, Senhor. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados, Pai. Santifica-me, Senhor. Santifica o teu filhinho, a tua filhinha, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, gera em nós um arrependimento genuíno, verdadeiro, Pai. Nós precisamos, Pai, caminhar contigo, Senhor, e só há uma maneira, é em santidade, através do sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa os teus filhos, Pai, derrama teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai querido, em nome de Jesus, ministra em cada coração conforme a necessidade dos teus filhos, Pai. Aquele que precisa perdoar, Pai, ministra, Senhor, o perdão. Aquele que precisa amar, Senhor. Aquele que precisa, meu Pai amado, obedecer, Senhor. Está, Senhor, onde o Senhor já o disse para estar, Pai. Meu Pai, torne isso possível. Ministra em cada coração, Espírito Santo. Tenha liberdade, eu peço isso a Ti hoje. Abençoa os teus filhos. Não nos deixe, Senhor, desviar da sua vontade, seja para a direita ou para a esquerda. Não nos deixe vagar, Senhor, por caminhos que não foram escolhidos por Ti, Senhor. Nós não queremos, meu Deus amado, perder tempo, Senhor, ou impedir o Senhor de fazer a sua vontade, Pai. Porque acreditamos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Por isso, Pai, ajuda-nos em nossas fraquezas, Pai. Ajuda-nos a Te servir, a Te honrar. Meu Pai, a caminhar contigo, Senhor, acreditar, Senhor, em cada palavra que vem da boca do Senhor, Pai. Nós não queremos ser religiosos, Pai. Nós queremos ser teus filhos, Pai. Queremos te agradecer, te servir como filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, pela minha vida e pela vida de cada irmãozinho meu, Senhor, que está orando comigo nesse momento, Pai. Estende a sua mão poderosa, Senhor, trazendo cura, restauração, Pai. Trazendo renovo, Pai. Portas abertas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, Pai. Restauração, meu Deus. Faz aquilo, Senhor, que os médicos, advogados, os especialistas não conseguem, Pai. Meu Deus querido, toca na vida do teu filhinho com tua mão poderosa, Pai. Que o seu nome venha a ser glorificado, Pai. Que teus filhos venham testemunhar, Senhor amado, as maravilhas do Senhor na vida deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Pai querido. Não peço porque sou melhor que alguém, Senhor. Não, meu Deus amado. Peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pois o Senhor me disse, o Senhor nos disse, que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai fará. Em nome de Jesus, queridos, sejam abençoados, sejam curados, sejam fortalecidos aonde você estiver. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu trabalho, a sua saúde e aonde você colocar a mão, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deixa eu me acertar aqui um pouquinho melhor. Glória a Deus. Queridos, pega o copo com água ali em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração com o copo com água. Pega ali o copo com água, queridos. Tá? Esse é um programa gravado, meus amados. Estou gravando um pouquinho, uma hora antes do normal. Então, aqui no dia 11 mesmo, tá bom, queridos? Pega ali o copo com água. Pai querido, abençoe essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Coloca a tua unção, Pai querido. Faz com que essa água seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, receba a tua cura, receba a tua bênção, meus queridos. Em nome de Jesus. Amém? Quero pedir aos irmãos que curtam ou dê o like, né? Compartilhem, queridos, né? Comentem também essa live. Hoje não é live, na verdade, né? Hoje é gravado, mas comente, né, esse programa hoje, queridos. Perdão. Verifique se vocês estão inscritos, queridos, tá? Se inscrevam no canal.
em nome de Jesus ali, e indique, né, para mais pessoas aí, se for possível, tá bom, querido? Eu sei que todos vocês têm feito isso, então Deus abençoe cada vez mais vocês, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Nós estamos lendo o livro de 1 Crônicas, queridos, e hoje vamos continuar a partir do capítulo 3. Amém? 1 Crônicas, capítulo 3. Deixa eu mandar um abraço para vocês, queridos. Vou mandar um abraço para quem eu lembro, tá? As cidades ali, São Miguel do Oeste, sempre conosco, irmão Roberto, irmã Elizabeth. Deus abençoe vocês, queridos, tá? Poderosamente. Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Deus abençoe, irmão Maico, irmã Suzane, também sempre conosco. Pastor Niltinho, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe, missionária Magna. Deus abençoe o irmão Alexandro. Deus abençoe o obreiro Giovanni. As nossas igrejas lá em Maringá e Campo Mourão. Deus abençoe vocês, queridos. Bituruna, Deus abençoe o pastor Guilherme. Missionária Mauriele, sempre conosco também. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. A obreira Suela, queridos, o irmão Rogério. Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus. Sempre conosco também. Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Deus abençoe o pastor Veiga, missionário Marli, meu pai e minha mãe. Deus abençoe também sempre conosco. Estão de viagem. Deus abençoe vocês, queridos, tá? A irmã Rosana, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem mais que eu lembro aqui, queridos, tá? Se eu esquecer alguém, me perdoem, tá bom, meus amados? Deixa eu lembrar se tem mais alguém. Você que tá me acompanhando, deixa teu nome ali, queridos, tá? Se eu lembrando aqui, se eu lembrar, eu já vou falando aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Acho que é isso aí, né? Deixa eu pensar mais aqui. Foz do Iguaçu, que nos acompanha, Francisco Beltrão. Paranaguá, queridos. A irmã Leliane está sempre conosco. Dona Dalva, seu Israel, sempre conosco também, aqui de Paranaguá. Glória a Deus. Quem mais? A irmã Terezinha Matinhos, né? Agora está acompanhando, né? Tá nos acompanhando. Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é isso aí, queridos, tá? Se eu esqueci alguém, escreve ali, queridos, que depois eu vou estar vendo com carinho ali, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 3. Vamos pegar a leitura da palavra ali já. Na 1 Crônicas, não, é o 1 Coríntios, né? Tá certo. O nome é parecido. Aí eu... Deixa eu ver aqui. Não, tá... História de Davi, né? Não é história de Davi. Coríntios, capítulo 3. Lê 1 Crônicas. Pronto, agora melhorou. Glória a Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. É interessante isso aqui, queridos, né? Porque pessoas espirituais são pessoas mais amadurecidas, pessoas que entendem o mundo espiritual. Essas pessoas, elas costumam dar crédito, queridos, aos detalhes de que Jesus fala, né? Dos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, como virar outra face, perdoar 70 vezes 7. Tudo isso é muito importante para pessoas espirituais, queridos, porque elas entendem que isso tem um valor muito grande. Humanamente falando, fisicamente falando, parece que não é tão importante, né? Quando fala do amor, amar com toda a força ao entendimento, mas o que vem a ser isso, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Puxa vida, como que eu amo o próximo como a mim mesmo? Alguém até perguntou a Jesus aí, quem que é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, queridos, né? Mostrando que o próximo daquele homem foi aquele samaritano, né? Que agiu de maneira digna com ele, né? Aliás, nem um sacerdote, nem um levita conseguiram fazer o mesmo, né? Então, pessoas espirituais, elas são caracterizadas dessa maneira, tá, queridos? Que elas dão atenção aos detalhes da palavra de Deus, especialmente os ensinamentos de Jesus Cristo. E as pessoas carnais? As pessoas carnais, elas tendem a generalizar as coisas. Elas têm dificuldade de aprender. Alguns detalhes, elas têm uma, como que eu posso dizer? Uma desculpa, né? Para falar assim, não, por exemplo, virar outra face. Não, ninguém vai bater aqui, não. A pessoa vai falar, né? Eu não tenho sangue de barata. Ela sempre vai dar uma desculpa para não obedecer Jesus, né? Aí vai falar do dízimo. Ah, não, Deus não precisa de dízimo. Vai falar do perdão, né? Não, nessa questão do perdão, no meu caso é diferente. Ou seja, as pessoas carnais, elas têm essas características, né? Elas não entendem a importância de submissão, marido, esposa, né? Pais para com filhos, funcionários, as autoridades, o patrão. Então as pessoas, elas não entendem, elas não querem entender. Tem pessoas carnais que passam a ser pessoas espirituais também, queridos, tá?
Mas a pessoa espiritual hoje, ela tem essa característica de prestar atenção nos detalhes e procurar fazer detalhadamente aquilo que Jesus está nos ensinando, né? O Evangelho e os apóstolos nos ensinam, né? E as pessoas carnais, ela tem a sua opinião formada e ela não tem muita intenção de mudar, queridos. Geralmente essas pessoas carnais, elas mudam quando a situação fica muito difícil, queridos. Se agrava a situação delas em alguma área, seja no casamento, seja nas finanças, né? Que são as principais áreas que os cristãos passam. Aí ela começa a parar para prestar atenção. O que que estou errado? Por que? Mas eu sou crente, eu sou de tantos anos de igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que que isso está acontecendo na minha vida? E isso não muda. Já tem tantas pessoas que passaram coisas parecidas e não, né? Aí ela começa a prestar atenção mais nos detalhes. Por exemplo, se é uma questão relacionada a casamento, ela começa a entender o que que a palavra de Deus fala para o marido. A esposa vai pensar o que que a palavra de Deus fala para a esposa. Na verdade, o primeiro pensamento é sempre para o outro, né? A esposa vai pensar, o que que a palavra de Deus fala para o marido, que eu preciso lá falar, mostrar para ele que ele está errado, né? Geralmente é assim, né? Aí, e o inverso, né? Quando o marido, eu tenho que mostrar para minha esposa. Depois elas vão ficando mais espirituais, se já não deu certo essa linha, então ela faz o quê? Ela começa a falar assim, a esposa fala assim, o que que a palavra de Deus fala para a esposa? Qual que é o papel da esposa na Bíblia? Agora eu vou prestar atenção. Vou falar se eu concordo ou se eu não concordo. Não é assim, queridos? É assim. E o marido é a mesma coisa. A responsabilidade da mulher é ser submissa ao marido, queridos, né? Não é maior do que o marido amar a esposa e dar sua vida por ela. Né? Jesus amou a igreja, né? E Jesus representa o marido e a igreja representa a esposa, né? E deu a sua vida por ela. Se entregou para manter ela santa e imaculada, queridos. Então, é um compromisso muito grande mesmo. Então, a responsabilidade do marido, com certeza, é muito grande. Né? E às vezes a gente foca na carnalidade, a gente foca na questão da submissão. Ah, não, porque hoje existe nessas ideologias, especialmente o feminismo, ele está impregnado, tá? Quer dizer, na nossa cultura, ele é impregnado. Tem muitas pessoas que são feministas ou defendem esses conceitos feministas, mas nem sabem, né? Então coloca assim, não, nós temos que ser igual, queridos. Não é igual, queridos. É a mesma coisa. Eu sempre falo aqui, o reino de Deus. O reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus é um reino em que o Senhor, o Deus, Deus é o rei. E a palavra de Deus, ela não se discute, ela é soberana e ponto final. Né? E ele dá ordem aos seus servos para seguir a palavra do rei. E cada um tem o seu chamado, a sua autoridade para fazer cumprir a palavra do rei. É claro que nós não temos autoridade para julgar ninguém, porque o julgamento está nas mãos de Deus no último dia. Glória a Deus, queridos. Então, tirando a parte do julgamento, que nós não temos essa autoridade de julgar ninguém, queridos, mas nós temos a autoridade de Deus para quê? Para ministrar, para falar, para mostrar, né? Argumentar biblicamente, até onde a pessoa quiser receber, né? Então, né, sem demorar muito, queridos, né? Então, entender o que é a diferença de uma pessoa espiritual e uma pessoa carnal. Hoje, né, nesses sinais a gente vê bem, né? O apóstolo Paulo, ele realmente ele está dando uma lapada. Eu não pude falar como espirituais. Eu não posso falar, eu tenho que falar vocês como carnais. Aí ele fala aqui, né, vírgula, como crianças, pessoas imaturas em Cristo. O que é uma criança? Qual que é a característica de uma criança? É imaturidade, né? Imaturidade, palavra mesmo, essa mesmo. Versículo 2. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido. Eu queria falar coisas extraordinárias da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, mas eu não posso falar porque vocês não podem suportar, pois vocês não estavam em condições de receber esse alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão em condições. Ou seja, eu queria ministrar coisas grandes, ministrar dons, ministrar mistérios do reino de Deus, queridos, mas vocês não têm porque vocês estão preocupados com coisas pequenas, coisas carnais, queridos. Quais são essas? Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Então, existem muitas igrejas, queridos, que você vê assim que as pessoas elas têm inveja uma da outra. Quando um irmão conta um testemunho, em vez da igreja se alegrar, muitas pessoas na igreja têm inveja daquela pessoa. Isso é comum, tá, queridos? Isso não depende de tempo de igreja, porque tem pessoas que são carnais com muitos anos de ministério. E o que mais que tem nas igrejas? Divisão entre vocês. Forte isso, queridos, né? Essa divisão é o contrário da unidade, né? Então a divisão mostra que a igreja ela é carnal, queridos, né? Ah, eu não confio, eu não aceito o que o pastor fala. O pastor é a liderança da igreja, queridos. Isso é a palavra de pastor.
está alinhada com a palavra de Deus. Não é heresia, não é seita, mas é a interpretação dele. Está alinhada com a palavra de Deus. A não ser que um outro texto contradiga o que o pastor tá acreditando ali. Amém, meus amados? Aí vai de alguém e conversar com o pastor, fala, pastor, olha, isso é de preferência em particular, queridos, né? E com ministrando alguém que tem autoridade, como nós ensinamos a um pai, queridos, né? Com todo respeito. Olha, pastor, o senhor falou isso aqui e tal, mas olha, a Bíblia não fala isso, isso, isso. Então, o que o senhor acha? Daí ele vai explicar para você o que ele entende da palavra de Deus. E se ele for humilde, né, e ele tiver errado, ele vai assumir, olha, realmente, eu não tinha pensado nisso. E se ele não for, né, aí você vai apresentar isso para Deus. Senhor, olha, Senhor, é isso, né? Na verdade, apresentar para Deus antes, na verdade, até de conversar, né? Amém, meus amados? Glória a Deus. Deixa eu arrumar esse meu cabelo que tá muito grande de novo. Cresce demais, né? Então tá. Então a igreja de Corinto, ele tinha inveja entre eles e divisão entre eles. E não estão sendo carnais e agindo como mundanos, ou seja, quando vocês agem assim, com inveja e divisão, vocês não estão fazendo como as pessoas do mundo, que não temem a Deus, que fazem o que acham certo? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mudando? Sendo mundanos? Não é verdade, queridos? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Peraí, então estão dividindo a igreja? Tô com a impressão que eu li isso aqui ontem, queridos. Ou só a impressão, será? Ou eu preguei recentemente e tô com essa impressão. Acho que seja isso, então. Vamos lá. Pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, ou seja, o Apolo e o Paulo, né, o evangelista Paulo, o evangelista Apolo e Paulo, eles só são o quê? Membros ou servos do reino de Deus. Amém, queridos? É isso que as pessoas não entendem. Então, como as pessoas não podem receber alimento sólido, elas recebem leite, queridos. Por quê? Porque no básico elas não conseguem entender. Versículo 6. Eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Ou seja, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus, queridos. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, o sobrenatural ele vem de Deus. O restante, queridos, não é importante. Se eu não fizer, outro vai fazer, porque a obra de Deus não vai parar. Deus, ele não precisa de mim. Deus me ama, queridos. Ele deseja que eu esteja no centro da vontade dele. É a mesma coisa você. Ele nos ama, mas ele não precisa de nós. Se nós, eu vou fazer greve, né? Não é assim que funciona. Como eu disse, não é uma democracia. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, tem um que tem um ministério para plantar, e o outro é regar. Amém, queridos? E o crescimento vem de Deus, tá bom? E cada um vai ser recompensado da maneira que fez, né, que exerceu esse trabalho, queridos. São os galardões, né? Pois nós somos cooperadores de Deus. Os apóstolos, os evangelhos são os cooperadores de Deus. E a igreja? A igreja é lavoura de Deus e edifício de Deus. Então tem duas comparações, tanto no campo como na cidade, que eles ainda naquele tempo falando, né, na cidade. É interessante porque quando ele fala ali do... Ah, aqui, meus amados, que eu sempre ministro, acho que deve ser por isso que eu tô familiarizado com essa palavra, parece que é recente para mim, né? Então vamos ler de novo, ó. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês são a lavoura de Deus. Uau! Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, eu lancei o alicerce. E outro está construindo sobre o alicerce. Contudo, veja cada um como constrói. Então tá, os cooperadores de Deus, queridos, né? Os apóstolos em especial, eles foram chamados por Deus, né? E aí cada um vai usar o que é a sua sabedoria, né? O Espírito Santo, e vai lançar o alicerce.
O alicerce é um só, queridos, tá? O alicerce é Jesus Cristo. Por isso que o ministério apostólico, queridos, né? Ela é um ministério meio direto, meus amados, né? Eu notei bastante quando Deus me chamou para esse ministério, como a visão da gente muda bastante, queridos, né? É como, sim, sim, tipo assim, não tem frescura. Tá escrito, tá escrito. E antes a gente amacia, a gente, não, puxa, espera, mas veja bem, né? Não trazendo heresia, não é isso, mas é um ministério diferente. E tá certo, o pastor, ele tem que ter aquele cuidado, aquele carinho com as pessoas, queridos, né? E o apóstolo, ele não tem muito, não é questão do carinho. Olha, a verdade é essa, ou seja, o alicerce, a base é essa. Aí vem, olha que interessante esse aqui, queridos. Eu, como sábio construtor, eu lancei o quê? O alicerce. E outro está construindo sobre ele. Quem que está construindo sobre ele? Aqui vem daí toda a igreja, que ele começa com os mestres, né? Aqueles que vão ensinar a palavra de Deus, os teólogos, os pastores, os presbíteros, os bispos. Então, todos esses estão fazendo parte, de alguma maneira, da construção sobre quem? Sobre Jesus Cristo, que é o alicerce da igreja, tá, queridos? O evangelho, o alicerce da igreja é Jesus Cristo, né? Então, o restante está construindo. Os apóstolos, olha que interessante, queridos, né? Eu, o apóstolo Paulo, como sábio construtor, lancei o quê? O alicerce. E outro está construindo sobre ele. Contudo, olha, vocês prestem atenção no que vocês vão construir. Eu estou construindo, lançando, né, o alicerce, do jeito que ele é, puro e verdadeiro, simples, sem rodeios, essa é a palavra, sem rodeios, sem frescura, é o único alicerce, Jesus Cristo. Então não tem dificuldade, o apóstolo tem que ter esse entendimento. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Ninguém vai trocar o alicerce, queridos. Qual que é o alicerce? Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Senão não é a igreja de Jesus, tá? Senão o alicerce não é Jesus, não é a igreja de Jesus. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia com letra maiúscula, a volta de Cristo, vai trazer à luz esta obra, queridos. Olha que interessante, preste atenção nisso, queridos. E ainda isso é leite, tá? Isso aqui é básico, tá, queridos? Então, a sua obra será mostrada, porque o dia trará à luz. O dia, a volta de Jesus. Lembra que Jesus ele disse assim: não pense que eu vim julgar vocês, eu não vim julgar vocês, mas a palavra que eu vos tenho dito, essa sim vos julgará no último dia. É esse dia aqui, tá bom, queridos? Então vamos lá. A sua obra vai ser mostrada, porque o dia vai trazer essa obra à luz, pois essa obra será revelada pelo fogo. E o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Por isso que ele fala desses materiais, tá, queridos? Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, palha e feno. Então você sabe quem que vai provar tudo? Quem que vai revelar tudo? O fogo. Aí você presta atenção. O que que o fogo faz com a madeira? Queima. Com o feno, queima. Com a palha, queima. E com as pedras preciosas? Opa, apura. Prata, apura. Ouro, apura. Glória a Deus, queridos. Então você vê que o fogo, nesses materiais, ele tem ele não vai queimar, não vai destruir. Vai pelo contrário, vai deixar mais apurado, né? E nesses materiais aqui, madeira, feno e palha, ele vai destruir. Esse aqui destrói bem rápido e esse também. Esse aqui demora um pouquinho mais, mas também é destruído. Então vamos continuar. Sua obra será mostrada porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Aí tá, como que vai ser essa aprovação? Se o que alguém construiu sobre o alicerce, que é Jesus, permanecer, essa pessoa vai receber uma recompensa, um galardão, um presente. Ele está falando dos apóstolos lá, né, queridos? Que eles também, o quê? Ó, o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será o quê? Recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, o galardão. Então, ali os apóstolos têm o seu galardão, é aquele ali. Agora vai ser o galardão dessas pessoas aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. E outro está construindo sobre ele, que eu disse. Aí você vem bispos, pastores, mestres, diáconos, obreiros, e tanto mais, né, queridos? Líderes disso, daquilo.
fazem parte da igreja, né? Profetas e tudo mais. Vamos continuar. Então o dia vai provar, o fogo vai ser provado pelo fogo. Aí, se o que alguém construiu permanecer, vai ser recompensado, vai ser abençoado. Glória a Deus, queridos. E se o que alguém construir se queimar, pastor, o que vai acontecer? Esse vai sofrer prejuízo. Esse vai sofrer prejuízo. Tem uma versão que fala assim: esse receberá açoites, vai ser castigado, vai passar luta, dificuldade, queridos. E aqui você vê, meus amados, agora você para pensar, por exemplo, nos ministérios. Tem ministérios que eles estão na fé, queridos, da palavra de Deus, né? Sem muita mistura, né? A palavra de Deus está dizendo, nós precisamos nos ajustar à palavra de Deus e não ajustar a palavra de Deus a nós. Aí você vê, queridos, que o material é bom. Se o material é fé, queridos, é o amor, né? É a unidade, o material é bom. Agora, se for teologia, se for doutrina de homens, né? Se for, que mais? Tradição, que mais? Aquela divisão que nem tá falando da igreja de Corinto também, né? Inveja e divisão, queridos. O que vai acontecer, queridos? O povo sofre. Você notou que tem pessoas que parece que elas estão na igreja, são irmãos, né? A igreja com a fé, com o mesmo alicerce, né? Jesus Cristo. E tem pessoas que parece que elas passam uma vida mais tranquila, elas têm menos problema. As coisas, às vezes, não, financeiramente, eu nem digo que é ministério. Para a pessoa ter bastante condição financeira no reino de Deus, queridos, é ministério, né? Mas as pessoas, elas têm o que elas precisam. Deus dá o que elas precisam, também realiza sonhos, né? E as coisas vão acontecendo, né? E parece que tem pessoas, queridos, que elas têm as mesmas lutas. Parece que tem pessoas, tem ministérios que você olha, essas pessoas têm problema no casamento. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo problema no casamento. Vocês já notaram isso? Daí você vai num outro ministério, parece que todo mundo tem problema na área financeira. Todo mundo igual. Opa, então é uma questão do ministério. Não é uma questão pessoal ou uma questão de tempo. Porque luta financeira todo cristão vai passar. Todo verdadeiro cristão vai passar. E no casamento, provavelmente também. Tá, queridos? Então, se é uma coisa que você olha assim, que é uma coisa que chama atenção, tá todo mundo passando a mesma coisa, e isso não é temporal, no caso, né? Tipo assim, vai passando o tempo, é característica daquela igreja. Aí você fala, tá ali. Então tá, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá juízo. Pastor, mas não é no último tempo? É no último tempo, no dia. Mas aqui, queridos, né, a gente já pode ter uma ideia sobre aquela questão que nós lemos, acho que em Romanos, né? Ou foi aqui que ele diz ali que ó, aquele que come carne é aquele que come legumes. Um não despreze o outro, porque Deus acolheu tanto um quanto o outro, né? Existe um, mas tem o fraco na fé. O fraco come legumes. E ele distinguiu, ele falou, caracterizou. O fraco não é aquele que eu não como carne, eu sou muito forte. Não, o fraco é que come legumes. Amém, queridos? Que interessante isso, né? Estão me entendendo? Então, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Olha que maravilha, queridos. Mesmo assim, com prejuízo, será salvo. Por quê? Como que alguém que escapa através do fogo. Eu levei tempo para entender isso aqui, queridos. Quando eu estava lendo isso aqui, as primeiras vezes que eu estava lendo, eu falava, ué, mas se a pessoa construiu, a fé dela foi queimada. Não é a fé, queridos, né? É o edifício, meus amados, né? A fé é um material. E eu não entendia. Como que essa pessoa vai ser salva? Ah, eu entendi. Daí eu entendi. Por quê? Por causa do alicerce. O alicerce é um só. Se tiver nesse alicerce, é salvo, queridos. Crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, será salvo. Você vai passar luta, não vai passar luta. Você vai ter uma vida mais tranquila, você vai ter uma vida atribulada. Isso é outra coisa. Amém, meus amados? Isso depende de muitas coisas, depende da vontade de Deus, né? Então, qual país que você nasceu hoje, aqui no nosso país, nós temos sim uma certa liberdade, queridos, para pregar o evangelho. Não tá como antes, tá bem mais difícil, tá? Eu acredito que deve dificultar em breve, mas ainda você vai comparar com muitos países, queridos, tá? Nós temos uma facilidade para pregar o evangelho, queridos. Uma tranquilidade, né? Eu não sei se eu falei dificuldade antes, uma tranquilidade. O Brasil ainda dá para você pregar o evangelho. Você tem igrejas, não, no geral não são perseguidas, literalmente não são perseguidas. Aliás, são bastante desprezadas, né? Muitas vezes. Ela geralmente é perseguida por outros ministérios, né?
que não são de Deus. Amém, meus amados? Então, por isso, queridos, então, por causa do alicerce, contudo, será salvo. Como? Mas vai ser como alguém que escapa do fogo, ou seja, com muita, como que eu posso falar? Escoriações, né? Com muitas marcas, né? Então, depende de muita coisa, tá, queridos? Lembra a vida do apóstolo Paulo mesmo? Deus disse pro o Ananias, né? Eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome, porque ele tinha perseguido a igreja, então agora ele seria o perseguido da igreja, ou um perseguido da igreja, né? Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo, meus amados? Versículo 16. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, pessoas carnais, elas não entendem, queridos, que elas são o quê? Vocês são santuários de Deus e o Espírito, com letra maiúscula, de Deus habita em vocês. É uma pergunta e a resposta já está na pergunta, né, queridos? É. Vocês são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que é você e eu, somos nós, ele é sagrado. Então não destrua o santuário de Deus, queridos. Não seja carnal, queridos, né? Preste atenção nisso, meus amados. Em todas as áreas isso aqui, né, queridos? Isso é para nós e para os de fora. Porque se alguém, não importa quem, destruir o santuário de Deus, tá aqui, ó. Deus vai destruir essa pessoa. Pois o santuário de Deus, aí que sou eu e vocês, ele é sagrado. Que maravilha, né, queridos? Não se enganem, queridos. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Queridos, esqueça a sabedoria desse mundo, queridos. Olha como é forte, como o evangelho de Deus, ele anda na contramão, queridos, daquilo que é dito como sabedoria, queridos. E estou falando da religião, tá, meus amados? Principalmente da religião. É só você ver o exemplo dos fariseus em relação a Jesus Cristo, né? Ó, se alguém pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deste mundo, desse tempo, queridos, né? Sou muito inteligente, sou astuto, eu resolvo, aham. Então você deve se tornar louco. Presta atenção nisso, queridos. Você que tem muitos diplomas, você que se considera muito inteligente, culto, muito sábio, né? Você é uma pessoa muito culta, né? Então é melhor você se tornar louco. Tá escrito aqui, ó. Para quê? Para que se torne verdadeiramente sábio. Porque a sabedoria deste mundo, queridos, é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E foi justamente isso, né, queridos, que Jesus fez com os fariseus, né? Eles vinham com aquelas conversinhas, né? Ah, mestre, olha, quem pecou, né? Essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. A lei manda que mate. E você, mestre? Eles nem consideravam Jesus como mestre, nem deviam falar assim, né? E Jesus falou, pode cumprir a lei. Pega a pedra e ataca. Mas preste atenção. Atire a primeira pedra quem tiver em conformidade com a lei que vocês estão falando aí. Vocês que são melhores do que ela, façam então. Uau, queridos. E a Bíblia diz que acusados pela própria consciência. Queridos. Você consegue imaginar isso, queridos? Que vergonha foi para eles isso? Não tinha um dentre todos aqueles fariseus que estavam acusando ela, não tinha um que tinha capacidade de falar, opa, eu estou em conformidade, daqui, eu vou cumprir a lei. E não pôde fazer. Por quê? Porque foi acusado, porque foi palavra de Jesus. Porque se fosse palavra de outra pessoa qualquer um ali, eles iam falar que estava em conformidade e iam fazer, mas como era Deus que estava falando com eles, queridos, eles não podiam mentir. Vocês podem cumprir sim, eu dou liberdade de vocês cumprir. Cumpra a lei de Moisés, a lei de Moisés está certa, mas quem tiver de conformidade com ela, faça. Atire a primeira pedra. Depois o restante pode tirar atrás. Amém, queridos? E ninguém pôde fazer. Deus fez o quê? Apanhou o sábio na astúcia deles. Aí depois vieram os saduceus. Lembra dos saduceus? Os fariseus saíram envergonhados, né? Cabisbaixos. Aí vem os saduceus. Vocês são bobos mesmo. Eu vou ensinar vocês como que se faz. Ô mestre, olha, é o seguinte. A lei de Moisés diz que se um homem morrer e não deixar filhos, o irmão do falecido deve casar com a viúva e o primeiro filho dela vai ser do falecido. Então vamos dizer o seguinte, Jesus, mestre, né? O primeiro morreu e o irmão casou. Só que o irmão também morreu e não deixou filhos. Aí o outro irmão casou. E eram 7 irmãos. É uma situação hipotética e pode acontecer.
E os 7 casaram com ela, não tiveram filhos e por fim morreu ela também. E na ressurreição dos mortos eles falaram. E agora, você que diz que tem ressurreição, de qual ela, quem vai ser o marido dessa mulher que 7 desposaram ela? Aí Jesus falou, vocês pecam porque vocês não conhecem o poder de Deus e nem as escrituras. Imagina os homens que dedicaram a vida à leitura, ao aprendizado e ao ensino da palavra de Deus, queridos. Jesus falou, vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem as escrituras, porque primeiro que Deus não é Deus de morto. Ressurreição dos mortos. Deus não é Deus de morto. Está escrito o quê? Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus não é Deus de morto. Eles são vivos, estão vivos. Glória a Deus, queridos. E depois, no céu, ninguém se casa nem se dá em casamento. São como anjos no céu. Diferente anjos aqui, anjos lá, tá, queridos? Então, é como os anjos no céu. Glória a Deus, queridos. Ou seja, o que Deus fez? Jesus apanhou os sábios mais uma vez na astúcia deles. Então, se você quer ser sábio, queridos, né? Se você é sábio segundo os padrões desse mundo, é melhor você se tornar louco, para que você verdadeiramente seja sábio aos olhos de Deus. E também, versículo 20, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. Como que são os pensamentos dos sábios? Sabe como são fúteis. Os sábios desse mundo são fúteis, são fúteis. Por quê? Porque a palavra de Deus está me dizendo isso. E eu acredito na palavra de Deus. Não, pastor, tem tanta gente boa. Não falou que são gente boa, gente ruim, querido. Está falando que os pensamentos são fúteis. Olha que lindo esse aqui, queridos. É maravilhosa essa palavra de Deus, querido. É libertadora a palavra de Deus. Portanto, ninguém se glorie em homens, queridos. Não fique falando eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do pastor Júnior, eu sou da igreja A, B ou C. Ninguém se glorie em homens, porque todas essas coisas são de vocês. Seja o Paulo, seja o Apolo, seja o Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente ou o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Glória a Deus, queridos. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Vamos agora para outro capítulo. Tá cedo ainda, queridos? Vamos ter que ler um outro capítulo, tá? 1 Coríntios, capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, como que as pessoas devem ver o Apolo, o Paulo, o Júnior, queridos? Como que? Servos de Cristo e encarregados, responsáveis por trazer os mistérios de Deus, ou seja, traduzir aquilo que está escrito, queridos, tá? Os mistérios de Deus é mostrar aquilo que está escrito, não é algo extra-bíblico, tá? Como algumas seitas, né, elas trazem, né? Olha, o fulano encontrou Jesus, mas não sei quem, o Miguel, o Emanuel, lá na mata, e eles foram lá e falaram que está tudo errado e essa religião que ele vai dar a vocês, essa religião é a única que salva. Não foi um só que falou isso, tá, queridos? Nós temos caso aí dois casos, pelo menos, que vem à cabeça, né? O senhor Smith lá e a White, né? Senhora White lá. Então, pelo menos 2 casos, né? Tipo assim, extra-bíblicos, né, queridos? Porque portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Que mistérios esses? Bíblicos. Palavra de Deus, tá, queridos? Para nós entendermos o que está escrito, né? O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, ou seja, o que se espera dos apóstolos, queridos, né? Dos encarregados, dos ministros ali que tiveram esse ministério de lançar o alicerce. A única coisa que se espera é que sejam fiéis a Deus, queridos, tá? Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Ou seja, não tem importância que as pessoas pensam de mim, queridos. Ah, fulano tá isso. O importante, queridos, é que Deus se agrade, ou seja, eu esteja cumprindo aquilo que Deus me confiou a fazer. Isso é maravilhoso e também é libertador, tá, queridos? Como as pessoas elas fazem as coisas principalmente para os outros e não para si, elas sofrem demais. Né? Ah, vou cortar o cabelo. Por quê? Porque as pessoas gostam do meu cabelo curto. Aí depois alguém corta o cabelo. Por que não deixou o teu cabelo crescer tão bonito, grande? Ah, meu Deus, então eu vou deixar crescer. Agora já não sei se eu faço, deixo grande. Você tá entendendo, queridos? Ah, você fica bonito com essa cor. Mas as pessoas se vestem, fazem, agem para os outros, queridos. E hoje isso é normal.
Aí o apóstolo Paulo está dizendo, filho, pouco me importa. Não é que não me importa nada, tá, queridos? Eu não quero manchar o nome de Deus. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, ou seja, a consciência não está me acusando. A Bíblia fala, se o teu coração não te acusa, ou a consciência nesse caso, você tem paz com Deus. Glória a Deus, meus amados. Então, se você acredita que está agradando a Deus de verdade, é a tua fé que vale. Você vai ser justificado ou condenado pela tua fé. Se você acredita, não, eu acredito que eu estou agradando a Deus. Então tá bom, amanhã você pode até mudar a maneira de servir a Deus, mas sempre fazendo para agradar a Deus, queridos, né? Baseado na escritura e não em sentimentos, não em teologia. É essa a questão. Eu estou falando do alicerce. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Do dia, né? Esperem até que o Senhor venha, esse dia. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Deus, ele não só vai trazer, Jesus não vai trazer o que está oculto às trevas, ele está falando que aqueles que falaram no pé do ouvido vai ser gritado do alto dos montes, né? Dos eirados. Então ele não só vai trazer à luz o que está oculto nas trevas, mas também vai manifestar, vai mostrar para todos as intenções do coração. Tem pessoas que elas não pecaram, queridos, falando, mas elas pecaram pensando. Elas iam falar e daí, opa, aconteceu alguma coisa que ela guardou e aquilo ficou. Aquela semente ficou. Lembra que Jesus ele falou, olha, filhos, eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, não é só o ato de fazer, mas também a intenção do seu coração. Você pode ter intenções ruins, queridos, é a mesma coisa que pecar. Hoje você sabe que isso também é pecado. Então você precisa o quê? Se arrepender também das suas más intenções, dos seus maus pensamentos. Não ache bonito, queridos, julgar as pessoas em pensamento, falar mal das pessoas em pensamento, pensar consigo assim, bem feito. Não ache bonito isso, que se você pensa assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu pensei de novo, eu não quero, Pai. Limpa meu coração, limpa minha mente, limpa os meus sentimentos. Porque ele está dizendo, ele vai manifestar as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, nesse dia que ele, Jesus, né? Ó, esperem até que o Senhor venha. Quando Jesus voltar, o Senhor Jesus voltar, aí, então cada um nessa ocasião vai receber de Deus a sua aprovação, seu galardão. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa, aqui ó, não ultrapassem o que está escrito. É forte isso, queridos. Então eu fiz essa comparação, falei sobre o Apolo e eu, queridos, porque eu amo vocês, tá? Para quê? Para que vocês entendam verdadeiramente o que significa essa palavra aqui que está entre aspas, ó. Não ultrapasse o que está escrito. É bíblico, é só isso que importa. O restante, queridos, é extra bíblico. Aí você vai ter que dar conta de algo que não é o alicerce. Amém, meus amados? O carro-chefe, a Bíblia toda ela é sagrada, queridos, tá? É a palavra de Deus. Mas o que você leva assim, o que é o teu manual, aquilo que você tem que levar para a sua vida, queridos, é os evangelhos. Porque ali você tem os evangelhos de Jesus Cristo. Aí você tem as cartas, que é para o quê? Para te ajudar a entender os mistérios do que está escrito. Então você vê os apóstolos, o apóstolo Paulo, Pedro, João, né? Ou Judas, eles falando ali a respeito do que está escrito, tudo na Bíblia. Mas, ou seja, o nosso carro-chefe, nosso alicerce é o Evangelho, queridos, tá? Especialmente o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o alicerce ali que nós estamos falando. Então, não ultrapasse o Evangelho, queridos, né? Às vezes você não tem a resposta ali no Evangelho, mas a Escritura deixa você entender. Então, funciona para a Escritura também. Não ultrapassem o que está escrito. Agora, não fiquem julgando coisas que a Escritura não julgou, queridos. Não fiquem criando divisão cuja Escritura não aprova. Aliás, nós já temos falado a respeito da unidade da igreja nesses dias. Então você vê, não deixe a inveja tomar conta do seu coração, queridos, né? Ou qualquer sentimento, queridos, né? Lute contra eles, se você não conseguir, peça ajuda. Mas não fique negociando com esses sentimentos que te afastam de Deus, porque Deus vai também manifestar o quê? As intenções do coração. Não ultrapasse o que está escrito. Assim,
Ninguém se orgulha a favor de um, homem em detrimento de outro. Não fica falando que um é melhor que o outro. Cada um tem um chamado, queridos. Cada um tem um ministério. Cada um vai prestar conta daquilo que faz. A minha igreja é melhor que a sua. Meu pastor é melhor que o seu. Não é assim que funciona, queridos. Por isso que hoje nós estamos onde Deus quer que nós estejamos. Ou melhor, nós devemos estar onde Deus quer que nós estejamos. Amém, meus amados? Tem pessoas que elas ainda não conseguem entender, elas têm esse espírito de rebeldia ainda. Eu acho que aqui é melhor, eu não gostei disso aqui, eu vou para lá agora. Não, aqui também não gostei, eu vou para lá. Essas pessoas, elas são pessoas carnais, né? Não são pessoas espirituais, como nós começamos ministrando no capítulo anterior. Ou seja, queridos, então a pessoa que ela é espiritual, ela vai aonde? Ela vai aonde Deus quer que ela esteja, porque ela tem um propósito, ela tem uma missão naquele lugar. Ela vai estar lá, não vai estar lá só para receber, ela vai estar lá para acrescentar, ela vai estar lá para fazer parte do corpo de Cristo e movimentar o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, queridos, na terra. Ela faz parte disso, ela foi escolhida para isso, ela tem um ministério. Eu vou lá só porque eu faço parte dessa igreja porque eu preciso receber. Você está recebendo? Claro que você está recebendo. Todos nós estamos recebendo da seiva, né, da videira, né? Ou, né, do sangue de Cristo, né, que circula no corpo inteiro. Mas, ou seja, mas todos nós temos um papel, nós desenvolvemos uma função no corpo de Cristo. Glória a Deus por isso. Então, se Deus colocou eu numa igreja hoje, amanhã colocou em outra, queridos, aquela é melhor que essa. Não tem essa melhor que aquela. O importante é estar na vontade de Deus. E só sair se Deus tiver uma direção. Não porque eu acho, porque os meus pensamentos, ou seja, carnalidade, intenções do coração vão ser reveladas, tá? E outra coisa, divisão e inveja também são condenadas. É forte isso, queridos. Vou ler de novo isso aqui, para ficar mais entendido. Ó. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro. Eu sou maior que aquele, eu sou pior que aquele. Aquele tem tantos diplomas, aquele é apóstolo, aquele é pastor, aquele é o pastorzão, aquele é o pastorzinho. Não pense assim, queridos. Isso aí é carnalidade. Pois quem torna você diferente de outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? Ou seja, se você tem alguma coisa, você tem por conta própria ou você recebeu de Deus? É forte isso. Se você tem sabedoria, se você tem um dom... fulano, ele tem o dom de revelar a carteira de identidade. Rapaz, é maravilhoso esse dom. Aí tem que ver onde é que isso se encaixa para contribuir para o reino de Deus, queridos. Eu ainda não descobri. Mas tem pessoas que têm esse dom e ele é muito exaltado. Estão entendendo, queridos? O que você tem que não tem recebido? Pastor Júnior, o senhor gosta do jeito que você prega. Então a glória é de Deus. Eu sempre falo, glória a Deus, por quê? Porque é Ele que me deu esse entendimento, esse discernimento. E também a maneira de ensinar. Né? Eu, uma pessoa que antes de conhecer Jesus, não tinha prazer nenhum em leitura, que não lia nada, não tinha vontade de ler. Não sei se também tinha facilidade para falar, para ensinar, não me recordo bem se tinha esse dom. Mas ler uma característica que eu não tinha. Aliás, quando eu fui ler a Bíblia, eu vi o tamanho da Bíblia, eu só li a Bíblia e falei, Jesus amado, tudo isso. Aí comecei lendo devagarinho, fui lendo, daqui a pouco fui lendo mais rápido. Aí na segunda vez que eu li, como eu já contei a vocês, daí eu tive prazer em ler a Bíblia, queridos. Aí sim, sempre tenho vontade de ler e hoje você vê, estou sempre lendo com vocês. Amém, queridos, né? Já 20 anos aí nesse propósito aí, para a glória de Deus. Ou seja, o que eu tenho que eu não recebi? Não tenha recebido. E se eu recebi, por que eu estou me orgulhando? Ou por que você está se orgulhando de uma coisa que você recebeu? Como se assim não fosse? Que interessante isso, né, queridos? Fulano tem condição financeira. Mas ele não recebeu de Deus isso? Ele vai dar conta disso. Não, mas ele é rico, não sei o quê. Ele é melhor. Não é melhor nada. Ele tem um ministério, queridos. Ele tem um propósito. Como eu falei, tem um propósito. Fulano, ele tem muita sabedoria. Ele recebeu. Está entendendo, queridos? É simples. Assim. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Vocês já têm tudo o que querem, então. Já se tornaram ricos. Já chegaram a reinar, E sem nós, né? Interessante. Então, vocês estão no evangelho paralelo, né? Como eu gostaria que vocês fossem reis, para que nós reinássemos com vocês.
Eu gostaria que vocês fossem rei mesmo, que vocês crescessem. Todo mundo no ministério fosse muito bem financeiramente, queridos. O ministério está muito bem financeiramente, todo mundo dizimista, todo mundo na benção, todo mundo ofertante. Não é assim, queridos? Porque me parece que Deus colocou a nós, quem? Aqui bem claro, os apóstolos, em último lugar, como que condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como também dos homens. Os apóstolos que são o alvo, né? Nós, os apóstolos, nós somos loucos por causa de Cristo, né? Ah, você abandonou tudo, você... olha o que ele fala, como que ele tem coragem. Mas vocês, a igreja, são quem? Os sensatos em Cristo, né? Os sábios, né? Os eruditos, os estudiosos, né? Os engravatados, né? Nós somos os fracos, né? Os loucos, né? O maior João Batista, queridos, que era, né? Da lei ainda, né? João Batista era o maior dos nascidos de mulher, né? Mas o mais fraco no reino de Deus é mais forte que ele, né? Mas imagina, né? Os apóstolos, né? Dormindo no chão, pescador, não tinham estudo, né? Mas vocês, a igreja, o quê? Os fortes, né? Eles são os fortes, né? Vocês são respeitados, né? A igreja tá forte, os empresários, os estudiosos, né? Os executivos, né? Mas nós, nós somos desprezados, loucos, né? Até agora estamos passando fome. Glória a Deus, queridos. Sede, nós até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Que maravilha esse aqui, querido, né? Olha que lindo isso aqui, querido. Vou ler de novo. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, o que nós fazemos? Abençoamos. Quando nós somos perseguidos, nós simplesmente suportamos. Quando somos caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. O problema, a pedra no sapato, queridos, né? O não exemplo, né? Não é exemplo. O apóstolo Paulo não é exemplo, o apóstolo Pedro não é exemplo. O apóstolo Júnior não é exemplo. Não estou tentando envergonhá-los ao descrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, olha aqui, querida, essa palavra, que linda nessa versão, né? Mestres, tutores, né? Vocês possam ter as pessoas que estão edificando sobre o alicerce, né? Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei. Como que eu fiz isso? Através do Evangelho. Vocês não nasceram de novo para o Evangelho? Então foram os apóstolos, né, que geraram. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhes enviando Timóteo. Por isso eu estou enviando o meu filho amado Timóteo, amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Então, o Timóteo é uma pessoa da minha confiança que está chegando a vocês, Coríntios, para que vocês entendam, porque às vezes vocês estão tentando achar qual que é a maneira certa de seguir, então eu estou enviando para ele falar para vocês como que eu vivo. Ele, como testemunha, ele vai dizer e também vai levar os meus ensinamentos e as minhas orientações a vocês. Como se deve ser o ensino em toda parte e também em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, né? Então, alguns de vocês, olha, não precisamos mais do apóstolo Paulo, não. Nós somos independentes, né? Não é assim que funciona o reino espiritual, queridos. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas do quê? De poder. Uau, queridos, né? O que é que vocês querem? Eu devo ir com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Foi um puxão de orelha, hein, queridos, na Igreja de Corinto, capítulo 3, capítulo 4 hoje, queridos. E essa pergunta deve para nós também, né? Cada um de nós. O que vocês querem? Devo ir com vocês com vara ou com espírito de mansidão?
pessoas, né, tão... Não, eu que sei, eu faço o meu evangelho, eu tenho a minha cabeça, eu não quero mudar, carnais, ou pessoas espirituais que prestam atenção, que aprendem, que mudam, queridos, né? Que coloca a sua vida no evangelho, né? Não adapta o evangelho para si, né? Mas coloca na vontade do Senhor, né? Ou luta, tá lutando para isso, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Toma posse, meus amados, dessa palavra. Toma posse dessa leitura maravilhosa de hoje, queridos. Glória a Deus, queridos, né? Por essa leitura de hoje. Amém? O que vocês acharam, meus queridos? Comenta aí o que vocês acharam. Se Deus falou com vocês em algum ponto. Vocês querem falar, deixar algum comentário? Deixa ali com todo carinho ali, queridos. Eu vou também vou tá lendo ali, vou dar um joinha em todos ali para vocês verem, tá? Que eu li todos eles. Às vezes eu tenho dificuldade de responder, mas eu vou dar o joinha só para vocês verem que eu li todos com cuidado, com carinho também, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então amanhã nós voltamos com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Que Deus abençoe a semana de vocês, né, queridos? Hoje é segunda-feira. Que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, tá? Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus e até amanhã, então, às 21 horas, com o programa Alicerçados no Amor de Deus.